Olá, professor de arte. Olá, professora. Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais um ATPC. Agora pensando dentro do material de apoio, né, do currículo paulista, o material São Paulo Faz Escola do 6º ano. A gente vai conversar um pouquinho sobre as propostas desse material, né, que eu achei bem interessante, né, que vai falar do lambe-lambe, vai falar da animação 3D e outros assuntos. E eu achei muito interessante porque tem muitos vídeos com QR Code, né, que é uma ferramenta muito interessante que a gente pode estar utilizando para navegação, para pesquisa, que vai auxiliar o aluno, que vai auxiliar você, professor, nessa busca, né, dessas atividades, de vídeos, né, para contextualizar o nosso trabalho. Tudo bem? Meu nome é Luciana, sou do Núcleo Pedagógico, para quem ainda não me conhece, e vamos lá para mais um ATPC. Aqui está a carinha do nosso ATPC. E aqui o material, né, do São Paulo Faz Escola, né, essa é a carinha que está lá no site, que vocês devem visitar, revisitar todas as vezes. O material está posto, gente, é só trabalhar. Analisem o que ele tem de propostas para que a gente faça um bom trabalho, né, para que a gente possa desenvolver uma boa situação de aprendizagem aí com os alunos, tá bom? Sempre, gente, toda vez no planejamento, olhar o organizador curricular, o que ele fala, quais são as habilidades previstas no ano e série, as condições didáticas, né, nas indicações do desenvolvimento dessas atividades e observar sempre o que o aluno vai aprender. Então, por exemplo, nessa atividade proposta, né, temos aí a habilidade do fundamental do 6º ano de arte, a 4ª habilidade, que nós vamos tratar hoje, que é analisar os elementos constitutivos da dobradura, do lambe-lambe, da animação, na apreciação de diversas produções artísticas. E o que trata essa condição didática? Organizar e realizar momentos de sondagem, a apreciação e análise dos objetos de conhecimento. E o que você tem que observar no estudante? Se participa na sondagem, na apreciação, analisa os objetos de conhecimento. Na habilidade 5 vai falar do experimentar e analisar o lambe-lambe e animação com modalidades das artes visuais, organizar e realizar momentos de sondagem, apreciação, experimentação e análise de objetos de conhecimento, certo? Você também vai participar da sondagem e apreciação nesse objeto. E aí, essa habilidade 06, desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais e instrumentos, recursos convencionais, alternativos e digitais. E aí, organizar e realizar momentos da sondagem, da apreciação, né, para que esses processos sejam iniciados, tá? Olhando também as habilidades articuladoras, que o próprio nome diz, elas articulam essas habilidades, né, com outras propostas para aprofundar ainda mais o nosso conhecimento, o conhecimento do aluno, para trazer essa apreciação mais profunda, mais didática. Então, vamos lá. Como exemplo, né, essa habilidade número 33 de arte, do 6º ao 9º ano, que vai analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte, que é o artesanato, o folclore, o designer, né? Organizar e realizar momentos de sondagem, de apreciação, de análise, considerando os objetos do conhecimento e seus modificadores. Participa da sondagem e da apreciação, analise problematiza os objetos de conhecimento, considerando seus modificadores. Quer dizer, então, o que você vai observar no aluno, né? E mais uma habilidade articuladora. Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos de modo reflexivo, ético e responsável. Propor momentos de sondagem, apreciação, identificação e manipulação dos objetos do conhecimento e seus modificadores,
E você vai observar se participa da sondagem, da apreciação, se identifica e manipula os objetos de conhecimento, considerando os seus modificadores. Então, não tem como você fazer uma boa aula e fazer uma estratégia de ensino se você não utilizar essas habilidades, se você não se pautar o seu material, o seu planejamento no que as habilidades aí dos nossos materiais da SEDUC estão propondo, tá, gente? É um norte, é um articulador entre o que você pretende e o que você vai alcançar com o aluno, ok? Muito bem. Aí temos uma situação de aprendizagem do material, né, que vai falar da habilidade 01 do 6º ano de arte, que é pesquisar, apreciar, analisar a dobradura, a gravura, o lambe-lambe e animações das artes visuais tradicionais e contemporâneas em obras de artistas brasileiros, estrangeiros, diversas épocas e contextos, dentro das matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar essa experiência com diversos contextos, práticas artísticas visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. Vejam o quanto é importante, né, esses contextos, né, essas habilidades. Né? Olha quanta coisa a gente tem que observar quando a gente elabora uma. Né? E quando a gente observa no aluno o que ele vai aprender na determinada atividade. Então, vejam, pessoal, isso é fundamental. Né? Repertoriar sempre o nosso aluno com as situações de aprendizagem propostas no material. Beleza? Muito bem. Dentro aí dos contextos, né, do conhecimento, os objetos de conhecimentos e contextos e práticas, quais são que a gente vai olhar? A dobradura, a gravura, o lambe-lambe e a animação. São temas até muito contemporâneos, viu, gente? Que eu achei muito interessante a gente estar trabalhando com nossos alunos. Dentro da habilidade 02 do 6º ano, pesquisar e analisar diferentes estilos de dobradura, de gravura, do lambe-lambe, da animação, contextualizando no tempo e no espaço, nós vamos trabalhar dentro desses objetos os estilos visuais de dobradura, os estilos visuais da gravura, os estilos visuais do lambe-lambe e os estilos visuais da animação. Olha que proposta interessante, né? Dentro das sugestões de atividade que estão no material, realizar seus conhecimentos prévios, colocá-los em contato com objetos desses conhecimentos, seus modificadores, realizar registros durante o desenvolvimento das aulas, das atividades, né, e fazer a avaliação, a recuperação. O que ele está falando? Recuperar esses registros, né, realizando todas essas rodas de conversa, sempre ao final das atividades, sobre quais objetos de conhecimento, quais modificadores foram trabalhados, né, e observar sempre aquilo que eu falei, o que o aluno aprendeu. Gente, pessoal, isso é muito importante, né? Nós, professores de arte, a gente, mais do que necessário, temos que olhar a arte como algo de aprendizagem, né? De saber o estético, saber o que o aluno está aprendendo ali, né? Dar a ele ferramentas para que ele possa fazer os seus próprios registros, trazer o significado, trazer o que para ele tocou naquele momento, né? Então, sempre, gente, a partir da roda de conversa, fazer essas anotações, tá? E eles também terem o próprio registro para contar isso para vocês, né? Do que ele apreciou, né? Do que foi essa apreciação nesse momento de realizar essa atividade, ok? Muito bem. Aí ampliando, né? Ampliação do repertório do aluno, né? Então você vai falar o que é a dobradura, né? O que é origami e o que é o kirigami. Então a dobradura, todo mundo sabe, é uma modalidade artística que tem esse papel de transformar o papel em arte a partir de diversas dobras. Quem aqui nunca desenvolveu isso nos anos lá iniciais? A gente também foi aluno, também aprendeu na escola, a gente também realizou com os alunos, né, tanto nos anos iniciais, os finais, né? E é muito interessante, que é uma arte antiga, né, mas que é ainda
perpetua até hoje, né? E saber as diferenças, né? O do origami é uma técnica baseada na dobra do papel para a construção de figuras. E o kirigami, gente, também é uma técnica que é baseada no corte e colagem de papéis dobrados para construir figuras para desenvolvimento das atividades. Então, eu trouxe aqui dois exemplos, né, do origami do kirigami, né, para a gente visualizar, tá? Mas o material também tem no QR Code lá que vocês podem estar olhando, né? Então, origami, né, que muitos da gente, a gente já aprendeu e já fez muito na escola. E o kirigami, que interessante, né? Vejam, são colagens de papel, mas que saltam da folha, né? E vocês podem fazer cartazes, cartões de Natal, cartões de aniversários, transformar a parte bidimensional em tridimensional, né? Você, pelo menos, consegue ver os lados, é uma projeção. Então, eu acho esse trabalho fantástico. Claro, requer habilidades, mas isso a gente pode estar trabalhando com os nossos alunos. A gravura também é uma modalidade artística que tem como função obter uma imagem por meio de uma matriz artesanal. Deixa eu aparecer aqui de novo. Lembram, gente? Não sei se é muita informação de vocês, mas a gente teve gravura na faculdade. Eu lembro que era uma disciplina que eu adorava, né? Fazer aquelas matrizes nas caixinhas de madeira, né? Madeira de maçã, que era mais macia, né? E a gente usava o formão. Não sei se muitos de vocês acho que passaram por isso. Então, a gravura também é muito interessante, né? E aí, vamos lá dialogar um pouquinho mais sobre ela. São diversos materiais, como eu falei, tanto a madeira, o metal, a pedra, né? E tem adaptações, como no isopor, no papelão, que muitas vezes a gente trabalhou na escola, ainda tem muitos professores que trabalham. E aí tem outros estilos, a xilogravura e a linoleogravura. Então, a xilo é aquilo que eu acabei de falar, né? Que a gente utilizou as matrizes, né, na faculdade, né? Para que a gente pudesse realizar o trabalho, né? Então, a xilo foi uma coisa muito marcante, né? Eu, particularmente, gostava muito dessa técnica, né? Desse modo de fazer a gravura, né? Através dessa matriz. A lineogravura também na matriz é uma técnica que usa a matriz no caso de placas de borracha. Eu também lembro na faculdade que a gente fazia, só que requeria um pouquinho mais de cuidado, né? Porque a gente tirava uma cor, depois cavocava mais um pouquinho a borracha, aí tirava outra cor. Então a gente não podia errar nos planos, né? Para que saísse bem certinho. Então foi bem interessante. Acho que vocês também têm relatos aí muito interessantes dessa disciplina, né? Aliás, dessa técnica dentro da disciplina de arte. O lambe-lambe também, que é um cartaz de diferentes tamanhos, expostos em espaços públicos. Quando a gente percorre a cidade, quantos lambe-lambe a gente vê, principalmente em São Paulo? Aqui em Campinas até não vejo muito, mas com certeza tem. E olha que interessante, né? O lambe-lambe, originalmente, ele tinha a função de divulgar um produto, um evento, né? E hoje em dia, ele também tem outros temas que podem permear a política e a poesia. Então, são jovens, jovens, né? Pessoas comuns, assim, artistas, né? ou recém-formados, que às vezes têm uma ideia interessante, quer passar uma mensagem, imprime em casa, né? Formula palavras e tal, e às vezes estão andando pela cidade e acham interessante e provocam, né? Porque, de certa forma, as pessoas olham, passam um grande público e se interessam e vão ler. Então, o lambe-lambe é bem interessante. E foi o que me chamou a atenção nessa atividade, né? Imagina que interessante a gente pensar em quantas mensagens aí os alunos poderiam estar escrevendo no lambe-lambe, né? Colocando na escola. Bem, enfim. E aí, além disso, temos a animação, né, que é a técnica que utiliza meios físicos, digitais, para dar vida, forma, né, aos objetos e desenhos. Atualmente existem várias formas de trabalhar com animação, seja através do flipbook, né, como em outras atividades a gente mostrou para vocês, né, ou mesmo tecnologias avançadas, né, então as animações feitas em 3D. Então, quantos filmes e desenhos animados a gente assiste com esse material, né, com essa ferramenta 3D.
O flipbook também é bem conhecido, né? É uma técnica feita a partir de desenhos sequenciados, né? Que a gente forma os desenhos e ao serem folheados rapidamente aparece a ilusão do movimento. E a própria animação 3D, que é uma técnica embasada na utilização de poderosos programas de computação, que agregam movimentos, ângulos, volumes e texturas mais aí realistas, né? Por exemplo, que geram um realismo, a ilusão e uma profundidade, tanto para volume para os objetos, quanto a cenários e personagens. Então, isso é muito interessante e a gente deve explorar essas temáticas, né, a partir aí do 6º ano, porque com o advento da tecnologia, né, isso aguça muito a curiosidade dos alunos, né, para fazer essas pesquisas, para saber mais, né, e são profissões, né, gente, também. Bem, na atividade 1, sondagem, então o que ela propõe, gente? Sempre essa roda de conversa com a turma, inserindo perguntas simples, mais objetivas, né? Permitindo que todos aqueles que quiserem podem apresentar suas ideias e colocações. Isso é muito importante, né? Resgatar essas ideias, trazer isso à tona. Né? Então, à medida que a gente conversa, a gente desenvolve, a gente anota as palavras-chave, né? No caso, coloca na lousa, mas coloca, né, quando a gente voltar na lousa, mas no caso, coloca nas ideias no papel, né, de modo remoto, né, realizando um fechamento, também pedindo para que eles respondam os questionamentos indicados nos seus cadernos, porque também há um exercício aí para que eles possam realizar nos cadernos, né, essa atividade, tá? E aí, quais são as perguntas aí que estão propostas aí no caderno que eu achei bem interessante, né, que vocês podem fazer? Quais dobraduras você sabe fazer? Que tipo de dobradura você já viu? Sabe o nome de algum tipo de dobradura tradicional japonesa? Os lambe-lambes, colocados em postes ou paredes, para você são arte ou não? Olha que interessante, né? Por quê? Você sabe o nome dessa modalidade artística? Porque às vezes o aluno está passando no centro, vê, chama atenção, ele traz, ele vai lembrar, opa, professora, lembrei, eu vi alguma coisa interessante ali embaixo do viaduto, por exemplo, né? O que você entende por lambe-lambe? Antes do computador e gráficas modernas, como os livros, cartazes e folhetos eram ilustrados? Ou seja, como eram feitas as ilustrações? Isso a gente tem, nossa, materiais diversos que a gente pode estar olhando e trazer como exemplos, né? O que você sabe sobre uma gravura? O que diferencia uma gravura de um outro tipo de desenho ou ilustração? O que é a animação? Que tipos de animação, vídeos animados, desenho animados você conhece? Como eles são produzidos? Isso aqui eles vão arrebentar, né, gente? Com certeza eles conhecem vários, né? E vão lá dar exemplos para vocês. Na atividade de apreciação, né? Então, analise as imagens e vídeos antes de apresentar aos estudantes. Então, isso é importante, né, gente? A gente fazer a nossa própria pesquisa no próprio material e olhar. Então, durante a apreciação, faça pausas e perguntas, reforçando os conceitos, trabalhando na atividade anterior. Não é somente passar, né, gente, o vídeo, mas de já ir repertoriando, perguntando para o aluno. É importante que os alunos também façam essas anotações sobre o que a gente conversou, sobre o que você conversou com ele, para acrescentar, né, e utilizar outras referências, né, com a sua necessidade, conforme a sua realidade. Muito bem. E aí, pessoal, o QR Code, né, que é isso aqui que você pode baixar no seu aplicativo, no celular. Acho que muitos de vocês conhecem. Se vocês não conhecem, é interessante vocês baixarem, tá? Eu esqueci meu celular aqui que eu ia mostrar para vocês. E é interessante que quando você baixa, você coloca ali e já aparece o vídeo para que você possa assistir. Então, é simultâneo isso. Então, é muito interessante. Às vezes não precisa entrar na internet para olhar. Pelo próprio QR Code, no celular, você consegue olhar. E aqui tem o vídeo Akira Yokosawa Origami Collections, que é muito interessante vocês assistirem. Aqui um vídeo sobre como fazer um cartão de árvore de Natal. Também é bem bonitinho. Vocês podem estar utilizando. Aqui um exemplo do lambe-lambe, tá vendo? Eu não sei se dá para vocês verem, mas é uma parede cheia de colagens, né, desses lambe-lambes, né, desses mini cartazinhos, vamos dizer, né, colados. O lambe-lambe recortado também é um vídeo muito interessante, que aparece um artista, né, que ele faz o lambe-lambe num tecido, né, até a cor de rosa. É uma figura de um touro, e ele cola, ele sai com a figura no rosto, né, recortada, né, que ele
fez, acho que de papel, e ele recorta no pano e ele usa uma cola especial e cola numa parede. Então, esse é bem interessante, gente. Assistam para vocês verem, tá? O flipbook, que é o homem palito, que vai aparecer, né, um videozinho, até meio longo, mas interessante, que desenha os palitinhos, né? Daí é aquilo que você vai folheando, e o flipbook, os alunos adoram isso. Esse vídeo Amor à Primeira Vista é uma animação romântica em 3D. Também é bem bonitinho, gente. É bem interessante. E vocês podem aprofundar, né? Passar do vídeo. Gente, o que vocês acharam? Como foi essa experiência? Né? O que remeteu e tal. Então, é muito legal. Esse também é a imagem de Tsuru, que também é uma ave, né, feita com origami, que é muito bonitinho também. Vocês podem estar explorando com os alunos. O kirigami, né, que é o cartãozinho lá, tá vendo que tem uma profundidade, achei bem interessante. As matrizes de madeira, que é para fazer as nossas estilos, as nossas gravuras, que eu achei também bem bacaninha aí para vocês estarem mostrando para os alunos, né? A placa de linóleo, as tintas ferramentas. Quando eu olhei essa imagem, gente, me deu uma saudade da faculdade, né? Eu lembro que, já formada, eu pedi a tinta tipográfica caríssima. Eu veio em casa e eu fiz umas matrizes, até preciso ver onde é que está. Eu queria até mostrar para vocês, mas está lá guardado nas minhas coisas. E me deu uma baita saudade, assim. Aqui também, né, uma linoleogravura que é feita na borracha. Lembra que eu falei para vocês, né? Que também, nossa, é fantástico. Eu sou suspeita que é uma das matérias assim que eu tinha na faculdade que eu gostava muito. Tenho certeza que vocês também. Depois contem para mim no chat sobre essa experiência de voltar, né, no tempo aí, né, com nossas disciplinas, né, com as nossas artes, né. E aí, pessoal, aqui é um domínio público, é interessante que também vocês podem estar navegando, tá? Aqui já está o link. Aqui uma viagem pela história da gravura, que também é muito interessante vocês estarem olhando, pesquisando junto com os alunos, fazendo com que eles pesquisem também. A história da animação, também, gente, dá uma aula aí, né? Então, a partir de um link desse, quantos trabalhos você pode fazer? Você pode propor para fazer pesquisas. Como é esse profissional da animação? Quais os filmes? Quais categorias? O que passou no cinema? Sabe? Assim, vai embora, né? A história do origami, então a gente pode trazer, poxa, começou lá no Japão, né? Qual que é o país que permeia essa história, né? O origami, né? Olha, quantas habilidades você tem para fazer, né? Que história tem e qual a simbologia desses origamis, né? Mesmo que origami. A exposição de lambe-lambe também, uma curiosidade, teve lá em São Paulo, foi muito interessante, também é legal vocês estarem olhando. E aí, por fim, a atividade 3, uma ação expressiva, né? Então, nessa atividade, propomos que você organize grupos para pesquisar na sala de informática da sua escola, se possível. Se não for possível, peça a colaboração do professor de tecnologia. No caso, né, sempre tem aquele professor que é mais, né? Nós estamos híbridos, a gente sabe disso, mas quando no retorno, né, ou mesmo dessa forma híbrida, a gente pode aí construir grupos, né? Imagina que legal fazer uma live, trazendo esses grupos para trazer as suas pesquisas. Então, por exemplo, o grupo 1 vai pesquisar sobre a dobradura tradicional. O 2, a dobradura contemporânea. Tem diferença, gente? Tem. A gente fazer pesquisa no Google, a gente vai ver que tem diferença. Um outro grupo vai trazer gravura tradicional. 3. O 4 já vai falar da gravura contemporânea. Tem diferença? Tem, gente. É só eles pesquisarem, eles vão olhar. Lambe-lambe tradicional. Como é hoje? E como é o contemporâneo, né? O que ele vai trazer de contemporâneo? Quanta coisa interessante, né? Imagina hoje o que a gente está passando, quantos lambe-lambes interessantes estão aí no percurso aí da cidade, né? A animação tradicional. Tem diferença da contemporânea? Também, gente. Quantas ferramentas tecnológicas isso foi ampliando, né? Foi crescendo ao longo do tempo. Então, tragam isso, façam os alunos fazerem essa pesquisa, gente, sair a campo. É o momento. E aí, após a coleta de informações, o que eu vou fazer? Então, é aquilo mesmo, né? Cada grupo vai produzir uma apresentação digital ou em forma de cartaz, né? Mostrando esses dados de pesquisa e apresentando à turma. O que é importante? Organizar o tempo para essa pesquisa, para a produção dessa apresentação,
o tempo e o espaço para a apresentação dos grupos, né? Para não ficar muito extenso e sair um pouquinho aí do tempo que vocês têm aí, né? Para mostrar esse trabalho, tá? Outras questões importantes para a pesquisa, né? Existe algum artista renomado dessa modalidade e período que você pesquisou? Fale um pouco sobre ele e seu trabalho, sobre o que você pesquisou. Quais os espaços onde essa modalidade aparece? Existe algum local onde ela é mais praticada? Descreva algumas transformações apresentadas pela modalidade pesquisada ao longo do tempo. Então, gente, são perguntas chaves, né? E são coisas, são questões que não dá para passar desapercebido, né? Por quê? Faz com que o aluno se interesse mais pelo trabalho, ele seja mais detalhista, ele, quando ele trouxer, ele vai trazer com mais propriedade, né? Com mais reflexão. Isso a gente vai apoiando o trabalho do aluno e vai fazendo com que ele seja mais criativo, né? Ele seja mais, tenha mais essa autonomia, né? Ele seja mais colaborativo. Então, essas questões, eu acho que, olha, nem tanto o trabalho, mas é o que vem depois, né? É o que ele traz no seu repertório, porque quanta coisa que ele vai descobrir através dessa pesquisa, tá? Então, isso é fundamental, tá, gente? Muito bem. E aí, para saber mais, né, a arte do lambe-lambe, também você coloca aqui o QR Code, né, coloca o seu celularzinho aqui e você vai saber um pouquinho mais da arte do lambe-lambe. O lambe-lambe é reconhecido como a arte urbana, olha que interessante também o aluno pesquisar. E aí, por fim, o que é rotoscopia? Vocês já ouviram falar, gente? Então, agora, a partir desse momento, nós vamos assistir um videozinho de 6, chega a 7 minutos, tá? Para que a gente saiba um pouquinho mais do que trata rotoscopia. Vamos lá? Recentemente, eu vi o primeiro trailer de um novo filme que estreia esse ano, chamado Loving Vincent, que é sobre o final da vida do pintor Vincent van Gogh. O longa tem chamado a atenção pelo visual dele e por ser considerado o primeiro filme pintado a óleo da história. O resultado ficou impressionante. Com esse trailer eu fiquei bastante entusiasmado para conferir o filme. Ainda mais porque Loving Vincent está trazendo de volta uma técnica de animação que é fascinante, mas que acaba sendo não explorada com muita frequência: a rotoscopia. Primeiro, você filma atores executando as cenas. Depois, você pega cada quadro da filmagem e ilustra em cima deles. Dessa forma, você tem uma reprodução em desenho dos movimentos reais, quadro por quadro. Essa técnica não é nova. Ela foi inventada 100 anos atrás pelo meu xará americano Max Fleischer. Fleischer queria fazer uma animação diferente do seu personagem, o Palhaço Coco. Foi então que ele teve a ideia de filmar o irmão dele vestido de palhaço, depois pegar o filme e projetar cada quadro numa superfície transparente. A partir daí, Fleischer desenhava em cima dos quadros. Graças a essa técnica, o Palhaço Coco ganhou movimentos com uma fluidez nunca vista antes no mundo da animação. A partir da rotoscopia, Fleischer e seu estúdio começaram a criar novas animações cada vez mais impressionantes, como as Viagens de Gulliver. A técnica de Fleischer chamou muita atenção, já que a rotoscopia conseguia captar e reproduzir nuances do movimento humano como a animação tradicional não conseguia. Assim, a maneira como os personagens se movem ganha um ar de realismo e fluidez impressionante. E não demorou para outros animadores se interessarem pela ideia da rotoscopia. A técnica, inclusive, chamou a atenção do principal rival de Fleischer, Walt Disney. E se você é fã da Disney, agora você deve ter pensado em casos como Alice no País das Maravilhas ou Pinóquio, que filmaram atores reais com figurinos antes de criar a animação. Mas a gente precisa apontar que o processo usado pela Disney nesses filmes não foi exatamente rotoscopia. Porque esses animadores não estavam ilustrando em cima das filmagens, quadro por quadro. Em vez disso, eles usavam as gravações desses atores como referência para os movimentos dos personagens. Mesmo que Disney não tenha adotado literalmente a rotoscopia nesses filmes, não significa que outros animadores não tenham usado a técnica nos anos seguintes. Um cineasta em especial gostou tanto da rotoscopia que usou ela em 4 filmes. Eu tô falando de Ralph Bakshi.
que já tinha ganhado renome graças a obras com animação mais tradicional, como Fritz o Gato. Mas quando Bakshi planejou o longa animado de fantasia chamado Wizards, ele decidiu que a rotoscopia seria ideal para ilustrar partes da obra. O resultado deu certo, o filme se saiu bem nas bilheterias e Bakshi decidiu reutilizar a rotoscopia no seu próximo longa animado, uma adaptação de O Senhor dos Anéis. Com a rotoscopia, Bakshi criou sequências impressionantes e deu um fascínio visual para o filme que combinava muito com a ideia de que o público estava vendo algo fantástico, fora desse mundo. Bakshi voltaria a empregar a rotoscopia em seus próximos 2 filmes, American Pop e Fire and Ice, outra animação de fantasia, dessa vez com a ajuda do lendário ilustrador Frank Frazetta. A rotoscopia também foi essencial em uma das maiores franquias da história do cinema, Star Wars. Foi com essa técnica que foram criados os sabres de luz da trilogia original, com a animação das armas feita em cima dos bastões usados pelos atores. Com o passar das décadas, a rotoscopia evoluiu. Nos anos 90, um cara chamado Bob Sabiston criou o Rotoshop, que digitalizou o processo da rotoscopia. Foi essa tecnologia que o cineasta Richard Linklater usou depois para criar seus filmes Waking Life e O Homem Duplo. E se você parar para pensar, a rotoscopia é também o antecessor da captura de movimento, que tanto domina os filmes de Hollywood hoje em dia. Por mais que os processos de cada técnica sejam bem diferentes, a captura de movimento tem base no mesmo princípio da rotoscopia: criar animação em cima de uma performance real. Out of the blood and carnage of the past. Então, se você gosta de sabres de luz, de fantasias animadas que parecem quase reais, de macacos cada vez mais realistas, ou tá simplesmente curioso para conferir o primeiro filme pintado a óleo, agora você já sabe qual técnica possibilitou esse extenso legado criativo. O que vocês acharam desse vídeo da rotoscopia, né? Muito interessante, né? Vocês viram que é Love and Vincent, né? Que é uma história de Vincent Van Gogh, né? É um filme que eles fizeram utilizando, como é que eles falam? É o primeiro filme feito a óleo, né? E reproduzido no cinema, né? E é uma técnica, a rotoscopia é uma técnica de filmagem impressionista, né? Em que eles filmam o ator antes para pegar a realidade dos movimentos, né? Pegar o realismo humano, né? Essas nuances do realismo humano. E até hoje, gente, se a gente for olhar, né, nos filmes mais atuais, a gente vai perceber essa técnica ainda muito presente nesses filmes contemporâneos, né? Mesmo a Walt Disney pegou isso também, como foi filmado... agora me fugiu o filme das espadas lá, que falou aí no filme, desculpa. Então, assim, foi uma técnica muito utilizada, né? E ela ainda é reproduzida nos tempos atuais. Então, eu achei bárbaro a rotoscopia. E olha que interessante, né? É algo muito interessante para a gente trazer para os alunos como uma pesquisa, tá? Os estilos de animação, né? Qual é o seu favorito? Então, isso também é bacana, né? Os alunos vão trazer isso também. Motion Graphic, são 17 grandes tendências atuais e para o futuro, também é interessante vocês estarem olhando. E arte em papel, dobraduras em tamanho real, tá? Então, gente, esses QR Codes são bem interessantes, porque é aquilo que eu falei, já é uma pesquisa já rápida, você já olha, você já insere no seu trabalho, né? Você já vê ali automaticamente. Então, é muito interessante. E aqui, as gravuras registram a história do Brasil das artes gráficas, o Jornal da USP, e Gravura na História, o caderno em PDF da Rede Pública Paranaense. Então, gente, eu trouxe aqui, agora deixa eu aparecer de novo. Muito bem, pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula hoje, né? Eu achei muito interessante essa atividade do 6º ano. Então, assim, com calma, vocês vão explorando o material, usem essas ferramentas, o QR Code, baixem no celular,
Faça essa pesquisa, proponha essa pesquisa para os alunos, não deixe eles se esmoecer, sabe? Ficar desanimadinhos, não. Faça com que eles se interessem por essas coisas, né, da tecnologia, né, da animação, do lambe-lambe. Olha quantas coisas interessantes e curiosas que os alunos têm a aprender dentro da arte, tá? Isso é um proponente para várias outras coisas que a gente pode trabalhar ao longo, né, desse período, né, principalmente nesse período delicado que a gente está passando, né? Quantas coisas interessantes a gente pode estar fazendo e proporcionando para o nosso aluno, tá bom? Qualquer dúvidas, ideias, ou mesmo crítica, fiquem à vontade, coloquem, contribuem ali no link, tá bom? E a gente volta num próximo encontro. Espero que todos estejam bem. Fiquem bem. Um grande abraço a todos e até um próximo encontro.